Bispo Diego Souza, venha cá, homem de Deus. Esse homem de Deus já esteve conosco no aniversário de 8 anos da nossa igreja, está retornando no 9º, queremos que ele venha no 10º. Oh, glória! Com alegria recebemos. Obrigado, eu vou deixar externalizado aqui, obrigado à Igreja Sarando Nações, a Bispa Luana, que liberou esse homem de Deus para vir adorar a Deus conosco. Diga assim: Bispo, deixa Deus te usar. Receba o homem de Deus com palmas nessa noite. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Quem está feliz com Jesus, diga amém. É muito bom revê-los. Estava com saudade de vocês. Me refiro à unção de vocês, o calor de vocês, a energia de vocês. O povo baiano é o povo mais contagiante que existe no Brasil. A gente que roda muito, tem lugares que a gente vai e se apaixona. E aqui é uma igreja que verdadeiramente adora a Deus com verdade, né? Sinceridade. Procurei alguém feio, não encontrei. Só gente bonita. Mas também um casal de bispos esses aqui, né? Os bispos mais bonitos de Salvador. Bispo Wagner, minha pastora Isadora, Deus abençoe vocês, vocês são demais, obrigado. Foi muito difícil chegar aqui hoje, mas chegamos para a glória de Deus. Eu trago um beijo da minha esposa, a Bispa Luana, está nos ouvindo. Eu tenho uma família linda, 2 filhos, o Valentim, de 11 anos, e a Alícia, de 5. A Alícia é bem pentecostal, se ela estivesse aqui, ela estava aqui no altar, ou dançando ou profetizando. O meu filho é mais quietinho, mas ainda arde em Deus. Eu trouxe meus livros, a última vez que eu vim aqui eu falei de alguns, mas deixa eu apresentá-los novamente. Eu escrevi esse livro aqui, chamado Decisões Difíceis de Tomar. Tem alguém que tem que tomar uma decisão esse ano? Difícil. Se vocês quiserem ficar comigo, pode ficar, tá? Tem alguém que precisa tomar uma decisão difícil? Mudar de casa, mudar de empresa, abrir sua empresa, reformar sua cozinha, fazer uma viagem, casar, se distanciar de uma relação que te adoece, perdoar alguém, enfim. Esse livro vai te ajudar a tomar decisões difíceis e tem um capítulo que eu falo sobre amando pessoas difíceis. Tem alguém difícil de amar na sua família? Tem, irmão? Tem? E no seu trabalho tem alguém difícil de amar? Aqui não vai ter não, quer ver? Tem alguém difícil de amar na sua igreja? Aqui eu não sei se tem, muita gente espiritual não tem não, só em São Paulo. Mas vou te ensinar a amar pessoas difíceis, começando por você, que não é uma pessoa muito fácil assim de lidar, né? Você não é muito fácil, né? Feche a porta, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. O nosso problema não é espiritualidade. O nosso problema é que a gente não consegue guardar a língua dentro da boca. A gente fala em línguas no culto, mas não consegue guardá-la nos momentos importantes. Às vezes já estou pregando, às vezes você compartilha com estranhos o que era só para íntimos. Você expõe coisas da sua vida pessoal que ninguém deveria saber, publica coisas que é só a respeito seu e dá acesso aos outros informações preciosas. Você só está machucado porque você mergulha fundo em pessoas rasas. E você compartilha pérola com porcos. Se você ler esse livro, você vai aprender a falar pouco, muito de Deus, nada das pessoas, nada de você. Eu só quero colocar um parênteses aqui, esse ano ainda é o seu ano. Tem alguém comigo? Ainda é o seu ano. O ano não terminou. E a minha Bíblia sempre garante que o fim é melhor do que o começo. E outra, o mês 7 sempre é uma viração de chave. Você não sabe o que vai vir aí no próximo mês. Você precisa ler esse livro urgente. Encerrando os Ciclos é o livro que é o meu best-seller. Essa mensagem tem milhões e milhões e milhões de visualizações nas redes sociais.
Eu falo sobre não se espremer para caber no mundo de ninguém. Às vezes você fica se amassando para ser aceito. Tem lugares que não te cabe mais, mas você tenta permanecer. Nesse livro eu vou te ensinar a você colocar pontos finais em histórias mal resolvidas. Não é vírgula, é ponto final. E deixar para trás o que está te causando um peso, sem culpa. Às vezes você só não está vivendo o que Deus te chamou para viver porque você precisa encerrar ciclos. Vai te ajudar muito. Uma família com propósito. Quem tem família aqui, diga amém. Saiu uma pesquisa agora nos Estados Unidos que as pessoas estão comprando mais mesas para escritório do que mesa para jantar. Isso significa que as pessoas estão trabalhando mais e sentando pouco na mesa. Alguém tem mesa em casa? A mesa é o lugar, tirando a sua cama, é o lugar mais sagrado da sua casa, porque é o lugar que você senta com os seus filhos, sua família, enfim. Há um índice que famílias que comem na mesa diminui o feminicídio, o adultério, a pornografia, o uso de drogas, enfim. Porque a mesa cura, a mesa restaura. Você pode ter dinheiro, se você não tiver família, você perdeu tudo. O importante é o que você construiu dentro das pessoas que você ama. Quem valida o meu ministério não é a igreja grande que eu pastoreio, são meus filhos, é a minha casa. Vai te ajudar bastante também. Esse livro é o que eu mais gosto. Ninguém é feliz todo dia. Tem alguém triste aqui hoje? Poxa, eu ia dar todo o material. Não. Por que eu pergunto? Por que eu pergunto isso? Porque a gente foi ensinado há muitos anos atrás a não demonstrar tristeza. Tristeza no meio neopentecostal é fraqueza. Só que essa teologia é rasa, porque Paulo diz, quando eu estou fraco, ou sou fraco, ou experimento fraqueza, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus vem e se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não posso, Deus pode, eu não consigo, Deus consegue. Você não precisa ser essa mulher maravilha o tempo todo, você não precisa ser forte o tempo todo. Quando você quiser chorar, chore. Você só está adoecendo porque você fica engolindo sapo. Jacques Lacan diz o que? Palavras não compartilhadas são doenças que se encontram no nosso corpo. Então, ninguém é feliz todo dia. Eu queria ser feliz todo dia, não consigo. Nossa, agora você acertou aí. Quem está entendendo? Esse livro eu vou te falar sobre depressão, ansiedade, medo. Alguém perdeu um ente querido? Tem um capítulo só sobre o luto. Você tem que ler esse livro. E o último, escrevi agora, recente, 160 páginas, Princípios da Liderança. Eu te ensino que acender a vela do outro não apaga a sua. E se você chegou no topo sozinho, fez alguma coisa de errada no caminho. Tem que construir junto. Posso falar, meu bispo? Ministério, não existe ministério carreira solo, tá? Uma irmã pegou ali no espírito. Essa igreja é esperta, hein? Você já tem esse, meu bispo? Qual que você não tem daqui? Então pega o que você não tem e o resto eu vou deixar para o pessoal poder levar, tá? Eu tenho uma palavra de Deus, eu nunca venho com a palavra decorada, eu nunca sei o que eu vou pregar, eu sempre espero o Espírito falar comigo. Mas Deus colocou uma palavra em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Lucas capítulo 24. Você pediu para Deus falar com você, não pediu? Tem gente aqui que está orando desde quando começou a festa de 9 anos. Deus fala comigo, e Deus tem falado. Mas talvez hoje Deus confirme algo que você vem orando. E o tema da mensagem já vai dizer tudo aquilo que Deus quer falar com você. O tema da mensagem é: fica
até Deus confirmar sua saída. E não é da igreja não, tá bom? Fica até Deus confirmar a tua saída. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, pois, na cidade. Diz para o irmão, fica, até que do alto Deus confirme sua saída. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, 2 discípulos saíram de Jerusalém com destino à aldeia de Emaús. A aldeia de Emaús era um pequeno vilarejo que ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. Estes 2 discípulos, um se chamava Cleopas, eles estão conversando acerca de tudo o que havia acontecido com Jesus, a saber, a sua morte e a sua crucificação, por intermédio das mãos de Pôncio Pilatos. Eles estão cabisbaixos, eles estão entristecidos. A Bíblia diz que Jesus, como um forasteiro, vai caminhar com esses 2 discípulos no meio da estrada. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus vai perguntar a eles, por que vocês estão entristecidos? E eles vão dizer para Jesus, sem saber que era ele, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Messias, mestre, grande, feitos em obras? Ele foi morto, e nós perdemos a esperança de que ele era o Messias. Perdemos a esperança de que ele é o Redentor, porque as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram o corpo do mestre. O sepulcro estava vazio. Claro que o sepulcro estaria vazio, porque a sepultura não foi aberta pelo lado de fora. A sepultura foi aberta pelo lado de dentro. Vou dizer de novo. A sepultura não foi aberta pelo lado de fora. A sepultura foi aberta pelo lado de dentro. Não foi a morte quem matou Jesus, foi Jesus quem matou a morte. Jesus não é igual a Allan Kardec, o pai do espiritismo, que está enterrado em Père-Lachaise, em Paris, na França, e até hoje os seus restos mortais se encontram ali. Jesus também não é igual a Siddhartha Gautama, o pai do budismo, que está enterrado em Jinchuan, na China, e até hoje os restos mortais deles estão ali. Jesus não é igual ao reverendo Moon, falso Messias, que se denominou Cristo, que está sepultado na Coreia do Sul, e até hoje os restos mortais estão ali. Jesus também não é igual a Maomé, o pai dos muçulmanos, que está sepultado em Medina, na Arábia, e até hoje os restos mortais estão ali. Jesus também não é igual a Joseph Smith, o pai dos testemunhas de Jeová, que está enterrado nos Estados Unidos da América, e até hoje os restos mortais estão ali. Qual é a diferença, pastor, de Jesus dos pseudos outros deuses? É que se você for em Israel, especialmente na Basílica do Santo Sepulcro, vai ter uma placa bem grande em inglês, mas vou traduzir para você: ele não está aqui. Ele ressuscitou. E quem é esse que ressuscita dentre os mortos? Para os panteístas ele é tudo e tudo é ele. Para os espíritos ele é um espírito evoluído. Para os maometanos ele é um espírito menor que Maomé. Para os budistas ele é uma mente brilhante. Para os ateus ele nunca existiu. Para os maçons o arquiteto do universo. Para os romanos ele está pendurado na cruz do meio. Mas para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma mão erguida, 2 é pouco, levante as mãos para os céus. Eu vim profetizar essa noite que o sepulcro está vazio, para a glória de Deus.
Eu vim profetizar que essa noite é noite em que Deus vai falar ao teu coração de uma forma poderosa, porque Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, tem pernas e anda. Aleluia, o nosso Deus está com os ouvidos abertos, esperando o nosso clamor. No final dos 12 quilômetros, entre Jerusalém e Emaús, a Bíblia diz que um dos discípulos constrange Jesus para entrar na sua tenda. O texto diz que eles entram na tenda, e o texto diz que Jesus, tomando de um pão, resolve ceiar com aqueles dois. Quando Jesus pega o pão na mão, levanta o pão e parte o pão, os olhos daqueles que estavam caminhando com Jesus foram abertos. Aleluia. Jesus desaparece. E um olha para o outro e diz: você não percebeu que enquanto caminhávamos com Ele, o nosso coração, enquanto Ele expunha as Escrituras, queimava? Você não percebeu que enquanto Ele falava, o nosso coração se acendia? Quem está sentindo nesses dias de conferência o coração pegando fogo enquanto Jesus fala? Diga glória a Deus. Quando os homens descobriram que era Jesus, tiveram uma ideia maravilhosa: vamos voltar para Jerusalém e vamos informar aos apóstolos o que está acontecendo. Deixa eu desenhar o cenário para vocês. Nesse momento os apóstolos estão dentro de um cenáculo, com portas trancadas, com medo da perseguição que estava acontecendo contra a igreja. Eles voltam para falar o que havia acontecido, para relatar a Pedro e os demais discípulos, mas a Bíblia vai dizer que foi naquele momento que Jesus entra dentro do cenáculo, as portas fechadas, porque Jesus nunca precisou de porta para entrar. Entrou sem passar pela porta, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele entrou dentro de um cenáculo, um monte de crente reunido, e Ele saúda os irmãos com a paz de Deus. A paz de Deus que excede o entendimento humano. Diz a Bíblia que o choque, quando os discípulos ouvem a voz de Jesus, foi tão forte, que pensaram que aquele que os saudava era um fantasma. Mas o versículo de número 39, Jesus se aproxima deles e diz: olhem para as minhas mãos e olhem para os meus pés. Por que Jesus pediu para os discípulos olharem para as suas mãos e para os seus pés? Porque nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus havia cicatrizes. Jesus sabia que eles não confiariam nele se não fosse pelas marcas, se não fosse pelas cicatrizes. Eu tenho uma palavra para entregar para alguém aqui. Aleluia. Tem gente que não vai acreditar em você até que você mostre as cicatrizes. Posso continuar? Tem gente que está esperando você mostrar cicatrizes. Eu vou falar para alguém aqui. Tem gente que só vai acreditar que você saiu da sepultura quando você mostrar suas marcas. Tem gente que só vai acreditar que você saiu da cova dos leões quando vê que nenhum leão teve o poder de te devorar. Tem gente que só vai acreditar que você saiu da fornalha de fogo ardente quando vê que chama alguma ardeu o teu corpo. Tem gente que só vai acreditar que você derrubou um gigante quando vê a cabeça dele na palma da tua mão. Receba essa palavra em 2025. Se duvidarem das tuas palavras, mostre as tuas cicatrizes. Falo para alguém que veio nessa noite: se duvidaram das suas palavras, as suas cicatrizes falarão por você em 2025. Quem esperou você preso dentro de uma sepultura de dor, dentro de um quarto fechado, em meio a uma crise financeira, vai ver Deus ressuscitando a tua vida para a glória de Deus. Aqueles que pensaram que a tua vida terminaria na sexta-feira da paixão, vai ver o domingo da ressurreição raiando com esperança. Eu quero profetizar essa noite, sentindo a glória de Deus, que tudo que estava morto na sua vida vai ressuscitar. Vai ressuscitar ministério, vai ressuscitar casamento, vai ressuscitar família, vai ressuscitar empresa, vai ressuscitar filhos. Eu estou profetizando, irmão. Muita gente tem duvidado
cuidado de você? Será que ela supera esse divórcio? Será que ele supera essa crise financeira? Será que ele vai cair no laço do passarinheiro? Será que o tambor foi mais forte que a adoração dele? Mas eu venho dizer para alguém: Deus está se levantando hoje e dizendo para você: eu estou na tua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para... Não precisa falar, tuas cicatrizes falarão por você. Por isso você tem sido perseguido, tem sido humilhada, por isso você está sendo motivo de chacota na empresa. Teu nome está na mesa de muita gente. É inveja de um lado, perseguição de outro, porque as tuas cicatrizes de superação vão falar quem é você. Chacoalhe alguém, diga assim: tem cicatrizes aí. Chacoalhe alguém, diga: tem marcas na sua vida. Marcas que falarão por ti, marcas que revelarão o teu caráter, marcas que vão mostrar para o mundo que você não é fraco como eles pensam que você é. Jesus disse: se eu for só saudá-los, eles não vão acreditar, mas eu vou mostrar minhas marcas. Estou sentindo a presença. Jesus vai dizer aos discípulos no cenáculo: quero dar uma instrução a vocês. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você percebe aqui que Jesus não pergunta para eles se eles querem ficar. Jesus não pergunta se eles podem ficar. Meu bispo, Jesus não pergunta se eles desejam ficar. É só fazer uma hermenêutica do texto. Está no imperativo: ficai em Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Porque possivelmente eles queriam voltar para Galileia. Jerusalém havia se tornado uma cidade muito perigosa para se estar. Cidade violenta. Cristãos estavam sendo mortos, aprisionados. Todo mundo prosperava, mas os cristãos não tinham direito de prosperar. Todo mundo tinha oportunidade, os cristãos estavam sendo cerceados. Jerusalém era uma cidade onde todos aqueles que foram enviados morriam à espada. O próprio Jesus disse isso em Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Jerusalém era uma cidade, era uma geografia que não gostava de profeta. Jerusalém era uma geografia que matava à espada aqueles que carregavam algo de Deus. Havia muitos que foram mortos em Jerusalém, como muitos foram mortos em Salvador, como muitos profetas vieram para cá e voltaram, começaram ministérios e fecharam. São 9 anos de história, não são 9 dias, não são 9 meses, são 9 anos de história, em uma cidade que mata profetas, em uma cidade onde os homens de Deus e as mulheres de Deus não são bem-vindas. Mas eu quero dizer algo para vocês, a instrução é: vocês vão ficar. Me nasce um questionamento: se Jerusalém era a cidade da adoração, por que estava tendo tanta perseguição? Te respondo: porque nem todo mundo que está na cidade da adoração é adorador. Vai ter gente na cidade da adoração difamando, perseguindo, humilhando, invejando. Tem alguém comigo? Acho que vocês não me entenderam. Tem gente na cidade da adoração comprando e não pagando, fornicando, machucando, derrubando, falando mal dos outros pelas costas,
falando mal da pastora, falando mal do bispo, falando mal da igreja, falando mal da tua fé, falando mal do teu Deus. Vai ter gente que vai usar um terno alinhado, mas o coração dele está desviado. Vai ter irmã que vai usar saia longa, mas o coração dela também está desviado. Vai ter gente que vai parecer crente na cidade da adoração. Esse vaso está cheio de barulho, porque ele sabe quem ele é nos bastidores da casa dele. Ela sabe quem ela é nos bastidores da casa dela. Aqui a gente pode colocar uma máscara e falar que é o que não é. A gente pode cantar bem, pregar bem, dançar bem, encenar bem, mas Deus conhece em quem nós somos. Nos bastidores daqui, o jogo começa quando a gente sai daqui, não é quando a gente está aqui dentro. Todo mundo aqui é espiritual. Um expulsa demônio, o outro profetiza, o outro fala em línguas, a outra revela. Eu quero ver quando o diabo bate de frente com você, na tentação, na perseguição, quando você recebe uma proposta, quando você está dentro daquele quarto com o smartphone na mão, quando você está passando por luta. Aí você vai mostrar que você é verdadeiro adorador. Tentaram encontrar uma brecha na vida de Daniel, mas nenhuma encontraram. Sabe por quê? Porque Daniel não tinha palco, Daniel não tinha púlpito, Daniel tinha bastidor. Deixa eu profetizar para alguém: quem tem bastidor não se preocupa com oportunidade. Quem tem bastidor não se preocupa com vez. Quem tem bastidor sabe quem é, sustenta quem é, e é Deus quem guarda. O que sustenta o púlpito é o quarto. Chacoalha alguém, diga assim: Deus conhece quem você é. Vai, Deus conhece quem você é. Deus conhece quem você é. Tem gente te prejudicando, Deus viu. Tem gente falando mal de você, Deus ouviu. Tem prints que apagaram, mas Deus leu. %90 das suas maiores perseguições, das suas feridas ministeriais, foram feitas por irmãos que se diziam irmãos, mas eram lobos. Eu aprendi pastoreando que mordida de ovelha também dói. A punhalada sempre vai vir da onde você menos espera. As 5 pessoas que você ajudou, conta no dedo, foram as 5 pessoas que mais te machucaram. Aí Jesus vem na contramão e diz o seguinte: eu quero que vocês fiquem nessa geografia. Não, peraí, eu quero ir para Galileia. Não, vocês vão ficar em Jerusalém, porque se estão te perseguindo, você está no caminho certo. Olha aí, Bispo Wagner, se estão te perseguindo é que você está no caminho certo. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cão morto. Antes do trono vem a perseguição. Antes da exaltação vem a humilhação. Se estão te perseguindo na tua parentela, já viram aonde você vai chegar. Se estão te perseguindo no seu ministério, já perceberam que de você escorre azeite. Se estão te perseguindo na sua cidade, é porque se não te pararem agora, amanhã você cresce 30, 60, 90 por 1 e ainda ocupa o espaço que era dele. Se não estão te perseguindo aonde você mora, é sinal que alguém já viu algo que você carrega, então fica tranquilo. É sinal que você está recebendo algo poderoso da parte de Deus. Chacoalhe alguém e diga assim, irmão, para esse irmão: antes de Deus te mudar de nível, Ele vai aumentar o nível da perseguição na sua vida. Vai, procura um profeta, procura. Diga assim: antes de Deus mudar você de fase, antes de mudar a estação, antes de mudar o ciclo, Deus vai aumentar o nível da perseguição da sua vida. E se você não foi perseguido ainda, se prepara, você será. O apóstolo Paulo disse: aqueles que querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão duramente perseguidos. Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós, quando sofrereis perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O apóstolo Pedro disse: não estranheis o fogo ardente da provação, pois se alegrem por se tornarem participantes do sofrimento de Cristo na sua vida. Agora eu não sei se eu posso falar isso aqui, é que eu tenho a senha. Fala ou não falo? Fala, bispo. Eu falo ou não falo? Percebe? Toda vez que Deus quiser te promover, Ele vai te ensinar a conviver aonde as cobras podem morder. Mas trago uma notícia para ti. Quando o apóstolo Paulo chegou na ilha de Malta, ele foi o único interessado em fazer com que o fogo permanecesse aceso, porque cobras só mordem os dispostos a não permitir que o fogo se apague. Diz a história que em Malta as cobras mais venenosas residiam lá. A cobra morde o apóstolo Paulo, e o texto diz, não sou eu, o texto de Atos diz, que eles esperavam que Paulo inchasse e caísse morto. Inchasse e caísse morto. Eu tenho uma notícia para alguém que está esperando a mesma coisa. Falamos mal dela, vamos fechar as portas, já era, vai quebrar, vai minguar, você vai ver o que vai acontecer. Pede para essas pessoas comprar um tamborete, sentar, porque você não incha e não cai. Vou profetizar. Não está na agenda de Deus você cair em 2025. Vou falar para quem veio. Não está na agenda de Deus você cair em 2025. Deus vai te ensinar a conviver no meio de largatos, escorpiões, cobras. Pode ser na igreja, na família, pode ser em Salvador. Deus vai fazer você pisar em serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus está dizendo: vocês vão ficar aonde eu quero que vocês fiquem. Porque evangelho não é clube aquático, evangelho não é resort. E eu já presenciei alguns resorts aqui em Salvador. O negócio aqui é bom demais. Sou de São Paulo, mas já vim para cá. Evangelho não é romance, evangelho é ringue de guerra, meu irmão. Evangelho é sobrevivência, evangelho é quartel-general, evangelho é teste de resistência. Deus vai te colocar em lugares que você não queria estar, com pessoas que você não queria estar, em ambientes que você não suporta mais. Antes de José sentar no trono do Egito, ele foi traído pelos irmãos. Antes de Daniel se tornar governador, ele foi jogado na cova dos leões. Diz o sermão: bem-vindo a Jerusalém. Os discípulos queriam voltar para Galileia. Jesus, sabendo disso, diz: fique aqui em Jerusalém, porque aqui eu vou treiná-los, prepará-los e amadurecê-los. Talvez você esteja aqui hoje querendo sair do lugar da promessa, porque as coisas ficaram difíceis. Talvez você está aqui hoje querendo sair do lugar da promessa, porque alguém está falando mal de você. Talvez você está querendo sair do lugar da promessa, porque portas se fecharam e alguém não consegue ver o que você carrega. Mas Deus manda eu dizer para alguém aqui: eu vou te ensinar a dividir o mesmo ambiente com gente que não gosta de você. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Eu não sei se eu me solto ou não me solto.
É engraçado que quando começam a falar mal da gente, a gente quer ir embora. Eu vou te dar uma senha de paulista. Se quiser sair, que saiam eles. Você não perde o teu lugar, nem a tua cadeira de honra. Você não sai da tua família, nem do teu ministério, nem da tua liderança, nem do teu posto. Se quiserem sair, eles vão sair, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Talvez você não queria mais ficar nesse casamento, fica. Talvez não queria mais ficar no ministério, fica. Talvez não queria mais ficar naquela casa, fica por um tempo. Talvez não queria mais ficar naquela empresa, fica. Talvez você não queria mais ficar naquela loja, naquele escritório, naquele consultório, naquele hospital, naquela fábrica, mas Deus está dizendo, fica, porque antes de eu tirar você dali, eu vou colocar uma estrutura nova em você. Pastor, mas eu não quero ficar. Não se trata do que você quer, se trata do que o professor está te ensinando. Não se trata do que você quer, se trata do que você precisa passar para se tornar a sua melhor versão. O que era mais fácil, voltar para Galileia ou ficar em Jerusalém? Vamos lá, Galileia? O que era mais fácil, voltar para Galileia ou ficar em Jerusalém? É que a gente gosta de coisa fácil. Mas se Deus quer que você fique em um lugar que você não quer ficar, é porque Deus quer te tratar. A gente gosta de ficar onde a gente é amado, acolhido, abraçado, respeitado. E não é errado. Não dá para a gente se espremer para caber no mundo dos outros. Mas tem horas que Deus vai pedir para a gente coisas que a gente não quer fazer. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Quem aqui já passou por essa experiência? De ter que ficar em um lugar que não queria ficar? Levante a sua mão só para eu te ver. Um ministério, uma casa, uma loja, um trabalho. Você não queria mais ficar e você passou por aquele desgaste emocional. Quantos aqui? Deixe-me contar um testemunho que aconteceu em 2014. Antes de ser pastor integral, eu era gerente de uma grande empresa em São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um cargo de confiança, só que era muita responsabilidade. Você passa por isso. Eu conversei com a minha esposa e disse, eu vou pedir a demissão, porque o ambiente que eu estou é ruim demais para estar. É muita fofoca, o ambiente é pesado e eu não quero mais trabalhar aqui. A minha esposa disse, você faz o que está no seu coração. Aquele dia eu acordei determinado a pedir a conta, porque o ambiente era ruim. O ambiente era 7h30 eu vou para a empresa, troco de roupa. A porta da loja abre 8 horas em ponto. Minutos antes eu entrei dentro do banheiro que ficava no canto de esquerdo, dobrei o joelho e disse, Deus, hoje é meu último dia nessa empresa, não fico mais. Quando eu saí do banheiro, a porta da loja estava abrindo. Um homem de 1,90 m, negro, ele entrou na loja, aonde está aquela voluntária lá na parede. Ele entrou na loja, mas ele não entrou para ver um material, nem para ver um orçamento. 8 horas da manhã ele entrou marchando. Tchá, tchá, tchá. 8 horas da manhã, 1,90 m. Ele foi vindo em minha direção lá no balcão. Eu falei, já vem coisa de Deus aí. Ele veio, olhos avermelhados, sabe aquele varão do manto, irmão? Sabe aquele profeta? Ele foi vindo na minha direção e eu pensei, se não for um assalto é um anjo. Se não for um assalto é um anjo. Ele parou na frente do balcão, bateu no balcão e disse, assim diz o Senhor para você, Deus mandou você ficar aqui.
Eu comecei a me arrepiar do outro lado, ele começou a se arrepiar do outro lado. Eu comecei a falar em línguas desse lado, ele começou a falar em línguas do outro lado. O pessoal parou para ver e um carro de fogo começou a envolver a gente. Ele falando lá, eu falando aqui. E ele disse assim: não saia daqui até eu cumprir a missão que eu tenho na tua vida nesse lugar. Permanece, fica, aguarda, espera. Eu fiquei mais 5 anos, olha o tempo, 5 anos, e foi o tempo suficiente para eu ganhar a empresa inteira para Jesus. Eu ganhei o balcão da expedição, eu ganhei os vendedores, eu ganhei os balconistas, eu ganhei o escritório, eu ganhei os motoristas, eu ganhei a caixa, eu ganhei o pessoal do televendas, eu ganhei a empresa inteira. Detalhe, coloquei todo mundo para jejuar. Tinha dia que a empresa inteira jejuava, tinha dia que a empresa inteira fazia oração. E quando eu pedi a conta da empresa, a empresa inteira chorou, porque havia deixado um legado ali. Estou profetizando, você pode até sair daquele lugar, Deus pode até te arrancar de certos lugares, mas você não sai humilhado, não sai ferida, não sai machucada. Se for para sair, vai sair em honra. Minha irmã no mistério ali, ó. Tô sentindo a glória aqui, hein? Deus está falando para mim aqui: diga para ela que eu vou arrancar ela daquele lugar, mas não vou arrancar ela debaixo de humilhação, eu vou arrancar ela debaixo de honra, porque o que eu tenho para ela é muito maior do que o que ela imagina. Pede para dizer para ele que eu vou tirar ele daquele lugar, mas eu não vou tirar ele debaixo de difamação. Eu vou mostrar que eu sou na vida dele, vou mostrar que eu tenho... Deus está dizendo para alguém aqui: fica, respeita o processo, respeita o processo, respeita o processo, porque eu vou tratar teu ego, tuas raízes, e vou te mostrar que existem coisas que têm valor, mas não tem preço. Talvez esse seja seu cenário, talvez esse seja a sua história. Talvez Deus me trouxe de São Paulo para dizer para alguém: Deus tem propósito com você aí. Deus tem propósito com você aí. Permanece, pastor, eu não quero mais ficar. Permanece, engole seu ego, minha irmã. Pastor, mas eu não sou pago para isso. Permanece. Se você soubesse o que está na outra esquina te aguardando, é muito maior do que você imagina. Eu comecei meu ministério com 40 cadeiras alugadas, 80 cadeiras alugadas. Cada cadeira era R$1 aluguel. Eu comecei pequeno, ninguém acreditou, ninguém imaginou. Hoje, se você for na nossa igreja com muita humildade, são 6.000 pessoas passando por semana. Alguém dizia: não vai chegar, não vai prosperar, não vai crescer, mas eu estou profetizando. Deus está trabalhando a sua estrutura, Deus está trabalhando Deus está trabalhando a tua estrutura. Deus está te dando casca de rinoceronte. Você pode chacoalhar alguém e dizer assim: Deus vai te dar crescimento nesse cenário. Vai prosperar, pastor. Recebe essa palavra, minha bispa, meu bispo. Essa igreja vai mudar de endereço. Eu vinha no avião e Deus dizendo para mim: diga para eles que eu vou arrancar eles desse prédio. Eu via um tsunami em Salvador. Deus dizia: eu escondi um prédio, eu escondi uma cidade, eu murei um galpão. Vocês não viram, mas Deus já viu. Eu quero profetizar que não termina 2026 sem que Deus coloque a chave. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, ficai em Jerusalém.
Eu tenho aprendido que a estação que a gente mais cresce na vida é quando o dinheiro acaba. A gente cresce quando os amigos nos abandonam. A gente cresce quando as portas se fecham. A gente cresce quando as traições começam a acontecer. A gente cresce quando perdemos a saúde. Talvez você não entendeu ainda, mas Deus está dizendo: Jerusalém é a lima de Deus na sua vida. Eu vou podar você. Está muito soberbo. Começou a ganhar dinheiro, virou altiva. A lima. Orava muito, agora ora pouco. Andava a pé. Aí Deus deu casa, deu carro, deu casamento. E esfriou. Ó, a lima. Era humildezinho. Sim, senhor, pastor. Aí começou a cantar um hino. Começou a liderar. Sim, senhor, minha bispa. Agora não, agora eu sou a líder, eu faço. Deus vai limar. Não é para matar, é para ensinar. Se esconde no ribeiro de Querite, Elias. Vou te deixar do meu tamanho. Querite significa do tamanho certo. Vou te deixar na minha medida. Não quero varão altivo, quero um varão humilde. Não quero irmã cheia de orgulho, quero uma varoa simples, quebrantada, que nem precisa falar muito, ela só estica as mãos, o demônio cai, porque o demônio reconhece a autoridade que ela carrega. Eu estou falando para alguém aqui, Deus está te esmagando, sabe por quê? Porque Ele está te levando para uma temporada nova. Se Deus mandou você ficar em Jerusalém, é porque você não está preparado para sair ainda. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Toda vez que você é exposto fora do tempo, bênção se transforma em maldição. Tem gente que nem saiu da fralda ainda e já quer dar aula para o bispo. Fala ou não fala? Tem gente que não leu nenhum versículo da Bíblia. Ah, mas se eu fosse pastor, eu fazia assim. Ah, mas se eu dirigisse, eu fazia assim. Ah, mas se eu estivesse na frente, eu fazia assim. Por isso você não está na frente. Porque quem está na frente está para servir. Não está para ficar dando pitaco, palpite. Quem está na frente está com a toalha e a bandeja e lavando os pés dos discípulos. Quem está na frente está carregando botija de água, liderando os 2 apóstolos que vão para o cenário. Quem está na frente está procurando o pão e o peixe para colocar na mão de Jesus. Quem está na frente está servindo, está obedecendo. Deixa eu dizer para você, você está aqui, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Não é porque temos alguma coisa, não é porque somos alguma coisa, é porque Deus teve misericórdia de nós. Deus está dizendo para mim, para você, para de questionar, começa a obedecer, começa a obedecer, começa a obedecer. Você não sabe quais são os caminhos que Deus traçou para você, você não sabe qual é o melhor para você, você não tem ideia do que Deus desenhou para você. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Por favor, entenda, Deus está preparando a hora certa. Chacoalhe, irmão, diga assim: Deus está preparando a hora certa. Pastor, peraí, pastor, quando essa hora certa vai chegar da gente poder sair? Está no texto. Até que do alto sejais revestidos de poder. Vou falar de novo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe qual que é o problema dessa geração? É que quando as coisas começam a apertar, sai de Jerusalém. Vou procurar uma igreja melhor, vou procurar um casamento melhor, vou procurar um lugar melhor. E aí você sai, mas sai sem revestimento. Você sai sozinho. Não sei se eu posso falar isso aqui. Se até os discípulos tiveram que esperar, imagina eu e você.
conselho de Deus para você é: fique em Jerusalém até eu ordenar você sair. E eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu fiquei 8 anos para sair da igreja onde eu estava para ir para a minha. Fiquei muitos anos esperando para sair de casa e ir para outra casa, para sair de um trabalho e ir para outro. Mas chegou o tempo em que Deus preparou. Você não pode sair antes do tempo. Tudo tem um tempo. Quem está entendendo, diga amém. Acredite, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Só que se eu permaneço aonde Deus mandou eu ficar, eu recebo aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu para quem fica? A promessa. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa. Qual era a promessa? Do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, para que eles pudessem fazer a missão não vazios, para que eles pudessem ir para Jerusalém, para os confins da terra, cheios do poder de Deus. Uma coisa é você ir no seu nome, outra coisa é você ir no nome de Jesus. Uma coisa é você ir na sua unção, outra coisa é você ir no revestimento que vem do alto e que te dá autoridade. Uma coisa é você ir na sua garganta, outra coisa é você ir sendo boca de Deus, voz de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 1, diz assim, que eles permaneceram. Diz para o irmão, permanece. Eu fico imaginando eles dentro do cenáculo. E o texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos. Não foram alguns, foram todos. Todos. Ministério infantil, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de intercessão, de boas-vindas, voluntariado, segurança, púlpito, maestro, sinfonia. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Não entendeu? Eles ficaram todos juntos em oração. Achei lindo quando eu cheguei aqui e tem meia hora de oração antes do culto. Coisa linda. Enquanto tem gente que chega cedo para comer pipoca, enquanto tem gente que chega cedo para mascar chiclete, enquanto que tem gente que chega cedo para falar mal da vida dos outros, tem uma igreja em Salvador que chega meia hora antes para dobrar o joelho, colocar a cara no pó e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Louve a Deus pela vida do teu bispo, louve a Deus pela vida da tua pastora, porque isso aqui é raridade nas igrejas do Brasil. Uma igreja que separa todo o culto meia hora é porque sabe que está em guerra e não luta nessa atmosfera aqui, luta nessa região aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Por isso Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, palavra, espada do Espírito, sandália da preparação do Evangelho. Eu estou profetizando, recebe do teu Espírito. Deus está derramando sobre essa igreja uma unção nova. 9 anos é unção nova. Por favor, levante as mãos para pegar essa palavra. Levante a mão para pegar essa palavra. 9 anos tem unção nova, unção fresca, azeite fresco. Recebe. Vai ter pessoas que vão sentir a cabeça inteira molhada, porque o Espírito Santo vai derramar gotas de azeite, gotas de unção, gotas de azeite, gotas de unção. Prepara, bispo Wagner, porque nos próximos meses as pessoas andarão incendiadas pelo Espírito Santo, porque aqueles que permaneceram em Jerusalém viverão cumprimento.
Eu não vim pregar nada terreno para você hoje. Eu não vim falar que Deus vai dar carro, nem casa, nem dinheiro, e nem vai trazer o seu amor de volta. Eu vim falar que se você permanecer na oração, você recebe poder. E o que é poder de Deus? Te explico. O que é, bispo, unção que vem do alto ou poder que vem do alto? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... O que é poder de Deus? O que é unção, melhor dizendo? Unção é produto concedido pelo Espírito aos que oram. Eu repito ou não? O que é unção? Produto concedido pelo Espírito aos que oram. Não dá para comprar. Estou com um cartão Platinum aqui, não dá. Eu tenho muito seguidor no Instagram, não dá para comprar também. Ah, mas eu sou bonito, não compra. Mas eu nasci crente, não compra não. Minha mãe era crente, não compra. Meu pai era crente, não compra. Meu pai era pastor, piorou. Unção é só para quem ora. E eu vou falar algo aqui poderoso. Oração não é o quanto tempo você ora. É o quanto tempo você morre enquanto ora. Pastor, orei meia hora, mas você morreu nesses 30 minutos? Orou muito. Pastor, orei 4 minutos, mas morreu enquanto orou os 4 minutos? Orou muito. Pastor, eu orei 15 minutos, mas você morreu enquanto orou 15 minutos? Deus responde. Não é o tempo que você ora, minha irmã, é o quanto você morre enquanto ora. Isaías disse, meu problema está na boca. Aí o serafim colocou uma brasa de chama na boca de Isaías. Vai orar, diga a Deus, meu problema é minha boca, meu problema é minha orelha, eu ouço demais, eu não quero ouvir, acabo ouvindo, eu falo o que não deveria falar, meu problema está na minha mão, no meu bolso, na minha carteira, no meu dinheiro, na minha mente. Aí 3 minutos o serafim vai e coloca a brasa. Quem está pegando essa palavra? Eu estou sentindo um cheiro de terra molhada nessa igreja. Eu estou sentindo um cheiro de avivamento. Eu estou sentindo um cheiro de avivamento em Salvador. Eu estou sentindo um cheiro de unção fresca. De unção fresca. Deus está mudando esse ambiente. Deus está mudando esse ambiente. Deus está mudando esse ambiente. Precisamos de pastores ungidos, músicos ungidos, voluntários ungidos, empresários ungidos, líderes ungidos, bispos ungidos. John Wesley disse, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar, aleluia. Charles Spurgeon dizia, se eu não oro, o diabo tem vitória o tempo todo. Martinho Lutero dizia, a oração se tornou tão fundamental na minha vida quanto o sangue que corre na minha veia e quanto o ar que eu respiro. Eu estou falando para alguém aqui, quem permaneceu na hora vai receber poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Diga para o seu irmão, a unção de Deus quebra o jugo, vai. Chacoalha alguém, acorda esse alguém, diga assim, a unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. A Bíblia diz que Jesus foi ungido para pregar o evangelho. A unção de Deus quebra o jugo. Eu não sei se eu falo isso aqui. Só existe 2 formas de você receber a unção. 2, mas não, 2. A primeira, pelo esmagar. Quer receber unção? Você vai ser duramente esmagado. A W. Tozer dizia, quanto mais Deus te usa, mais Ele te esmaga. O nosso problema é que a nossa geração não quer ser esmagada, quer ser exibida. Gostamos do rios, da foto, do ângulo,
a pose. Mas Satanás prefere te exaltar primeiro, depois te humilha. Deus é diferente. Quando você vê um crente chorando, passando luto, sofrendo, chorando, dizendo: Deus, eu estou quebrado, Deus. Deus, eu estou aqui por misericórdia. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele se levanta e, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Antes eu conhecia ele de ouvir falar, agora eu conheço ele de com ele andar. Aleluia. Se Deus está te esmagando na sua vida profissional, é porque você vai se tornar um grande empreendedor ainda. Você vai ter para emprestar, jamais pedir emprestado. Se você está sendo esmagado na sua vida emocional, é porque você vai dar palestra de motivacional ainda. Vai falar sobre ansiedade, aflição, medo e depressão. Se você está sendo esmagado ministerialmente, é porque novos aeroportos vão reconhecer o teu passaporte. Você vai pregar no Brasil, fora do Brasil. Tua agenda vai abrir para outros lugares. Se você está sendo massacrado na tua família, é porque o teu testemunho vai se tornar livro. Estou profetizando nessa noite para quem trouxe glória a Deus e aleluia. Deus está permitindo o esmagamento para que uma nova unção nasça na tua vida. Uma nova unção nasça na tua vida. Uma unção nova nasça na tua vida. A flor, depois de ser esmagada, vira perfume. A azeitona, depois de ser esmagada, vira azeite. Aleluia. O trigo, depois de ser esmagado, vira pão. E você Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Deus está esmagando o nosso ego, a nossa jactância, a nossa soberba, para que venha uma nova unção aí. É levantar as mãos. Diga bem forte: pelo esmagar. Diga bem forte: pelo esmagar. Agora você recebe unção também pelo secreto. O problema é que a geração do exibicionista não suporta o secreto. Eu não posso falar isso aqui, é muito forte. Quem é casado aqui? Você faz selfie na hora do amor? Hã? Apesar que tem um povo maluco aí que é intimidade. Oração é intimidade. É você e o noivo. Mas a gente não gosta do secreto, porque no secreto nós não somos notados. Ninguém tira foto nossa ali. Não sei se eu volto mais aqui. Ali ninguém nos nota. Por isso trocamos o secreto pela exibição. Mas deixa eu lhe dizer que é no secreto que o esmagar acontece. Você entra de uma forma, Deus te esmaga, você sai de outra. Você nunca se perguntou? Por que os apóstolos suportaram tanta pressão? Te explico. Eles ficaram aonde? Aonde Deus havia mandado. E por eles terem ficado aonde Deus mandou, eles se revestiram do poder de Deus. E revestido do poder de Deus, eles estavam cheios do Espírito. Aí Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Diz a história romana que o guarda, quando foi crucificar Pedro, Pedro disse: não, peraí, faz um favor para mim, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. A história diz que André foi torturado e posto em uma cruz. O João, o apóstolo mais velho, foi exilado na ilha de Patmos. O apóstolo Filipe, dizem que ele foi enforcado, outros dizem que ele foi apedrejado. Mateus foi morto à espada. Natanael foi espancado até a morte. Tomé foi ferido ao lado. O Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. O Tiago, filho de Alfeu, morreu apedrejado. Por que os apóstolos de hoje não suportam nada? Por que os crentes modernos não podem passar por nada? Porque não estão revestidos do poder de Deus.
que vem do alto. Aleluia. Aleluia. Mas os apóstolos permaneceram. Aí um era enforcado e dizia: glória a Deus, vou me encontrar com o meu mestre. O outro apanhava e dizia: aleluia, vou ver o meu Senhor. O outro perdia a cabeça e dizia: glória a Deus por isso. Perca a cabeça aqui na terra, mas vou ter cabeça lá no céu. Eles passaram por torturas, tachos de azeite quente, perseguições, arenas, e permaneceram até o final. Hoje não, qualquer coisa, vou sair da igreja. A irmã me excluiu do grupo, vou sair da igreja, vou sair do grupo do WhatsApp. Ai, ninguém me convidou para pregar na festividade, para cantar na festividade, nem sair na foto. Ai, eu vou sair da igreja porque o pastor agora ele é muito moderno, o pastor conhece muita gente famosa agora, eu vou procurar uma igreja menorzinha. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Deus te colocou em uma cidade onde você está aprendendo a lutar. Você está sendo revestido de toda a armadura. Toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura. Não para pisar na fé dos outros, não para descriminalizar a religião de ninguém, mas para andar cheio do poder de Deus. Cheio, 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 cheio. Aí 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu ando pelo vale da sombra da morte, e Ele está comigo, o cajado dele está comigo, a vara dele está comigo. Eu vou para a cova, mas os leões têm que fazer jejum, porque o que fechou a boca do leão não foi somente um anjo, foi a oração de Daniel. As 3 vezes. Chacoalha, irmão, diga assim: Deus está te dando casca grossa, vai! Nove anos é tempo suficiente para ficar em Jerusalém, pisar em serpente, pisar em cobra. É tempo suficiente para continuar cheio do poder. Quem pode dar um pulo dessa cadeira agora, vai! Eu quero chamar aqui à frente só você que quer receber um óleo novo, um óleo novo, um óleo novo. Eu vou te dar um minuto para você sair correndo aí. Pastor, o meu sonho é pregar o evangelho. Vem aqui que eu vou compartilhar a unção de Deus na minha vida e na tua. Pastor, eu quero ser um empreendedor. Pastor, eu estou passando por luta em Jerusalém. Sai do seu lugar correndo. Nos próximos minutos, esse lugar vai ser tomado pela glória de Deus. Não é por força humana, é porque Deus quer derramar algo novo mesmo. Pai, aonde houver alguém aqui nessa casa que precisa desse revestimento, desse poder que vem do alto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Lá em cima, lá em cima. Pai, aonde houver alguém que está passando luta em casa, na família, no ministério, está sofrendo retaliações, está sendo machucado pela inveja, pela rejeição, pela indiferença. Gente que está aqui querendo voltar para Galileia. Já tem gente caindo aí, ó. Pai, aonde houver um demônio nessa casa, cai agora ou grita. Aonde houver alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, batiza com teu Espírito agora. Aleluia, começa a falar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, 1 minuto de adoração, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto. Você vai sentir o gotejar de unção na sua cabeça. Algumas pessoas não vão conseguir ficar em pé. Eita, 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 vai ter pessoas que vão começar a marchar nesse lugar. Eita, olha aí, mulher de Deus. Olha Deus revestindo o teu coração de autoridade. Olha,
Olha Deus revestindo as tuas mãos de autoridade. Olha aí, mulher de Deus. Olha Deus respondendo a tua oração da madrugada. Olha Deus respondendo o teu jejum de 4 dias atrás. Olha Deus confirmando a oração que você fez antes de sair de casa. Olha aí, vai pegar, hein? Não tenha medo, pastor. Não tenha medo, pastor. Poder de Deus não escandaliza a igreja. Poder de Deus edifica a igreja. O que escandaliza é adultério. O que escandaliza é fornicação. O que escandaliza é mentira. Poder de Deus edifica. Vai. Vamos. Linha. Vamos. Cinzas velhas estão saindo. Brasa nova. Vamos. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe. Vai. Olha, já pegou lá no fundo, lá tem irmã rodando lá no fundo, olha. Tem vaso falando em línguas lá atrás, olha. Tem gente falando em mistério ali do lado. Tem gente entregando profecia ali do... Olha aí. Agora eu sei por que eu estou aqui. O diabo disse: você não vai. E Deus falou: você vai sim, porque tem um azeite fresco. Meu Deus, eu vejo um odre, pastor, no meio dessa igreja. Tem unção caindo aí no meio. Deixa pegar. Deixa pegar. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe. A unção de Deus quebra o jugo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Deus vai arrebatar pessoas aqui. Não se assuste se alguém cair do teu lado. Não se assuste se alguém cair do teu lado. Meu Deus, eu estou ficando embriagado da unção aqui. Meu Deus, Espírito Santo. Espírito Santo. Meu Deus. Eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, aqueles que têm chamada não vão se aguentar em pé, porque Deus vai derramar uma unção nova. Cuidado aí para hoje. Eu digo 1 em nome do Pai, eu digo 2 em nome do Filho, eu digo 3 em nome do Espírito Santo. Receba óleo fresco, receba unção nova, receba revestimento do poder de Deus. Agora, já tem gente caindo lá no fundo, ó. Quem é que pode parar a adoração da igreja? Herodes não parou a igreja. Nero não parou a igreja. Nabucodonosor não parou a igreja. Os babalorixá não pararão a igreja. Essa igreja. Enquanto você toca esse teclado, Deus está arrancando o câncer lá embaixo. Enquanto você toca esse teclado, Deus está tirando a diabetes do sangue dessa irmã. Enquanto você toca esse teclado, demônios vão batendo em retirada. Enquanto você toca esse teclado, alguém que está assistindo em casa está sendo liberto de vício. Todo prato de macumba, toda obra na encruzilhada, seja quebrado agora.
Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pode marchar, minha irmã. Deus tem saudade de quando você era menina. Deus tem saudade quando você... Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para curar leprosos, ressuscitar mortos. De graça recebeis, de graça você... Olha que coisa linda. Quem é que pode parar esse movimento da igreja? Quem é que pode parar a transparência da igreja? Mesmo que você não consiga se soltar, teu coração está inflamado. Olha ali, ó, senhora da revelação. Olha que coisa linda. Tem irmã no mistério, deixa Deus pegar. O quarto homem desceu na casa. O quarto homem desceu na casa. Olhos como chama de fogo, cabelo branco como a alva lã. No seu cinturão tem um cinto de ouro. Na sua coxa está escrito os Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem montado em um jumento, ele vem montado em um cavalo branco. Vai ter pessoas que não vão dormir essa madrugada. Vai ter pessoas que vão ser levadas arrastadas para casa hoje. Vai ter pessoas que Deus vai trocar o idioma espiritual. Você vai falar em outras línguas, novas línguas. Essa banda tá ungida, hein? Essa banda tá ungida, hein? Recebe profeta, recebe profeta, recebe irmã. Recebe profeta, recebe minha irmã. Você que nunca falou em línguas, começa a dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai te dar o glossário, Deus vai te dar agora o batismo em línguas. Tua língua vai começar a embananar agora, você vai começar a falar em línguas estranhas. Todos foram cheios. Eu olho para frente, eu vejo uma fumaça. Eita Deus. Bispo Wagner, tem uma fumaça nessa igreja. E quando tem fumaça, é porque o sacrifício foi aceito. A Bíblia diz que os sacerdotes não aguentaram em pé. Esses sacerdotes caíram na presença de Deus.